Nós encontrei aqui mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser inteiramente prática sobre as principais estruturas que compõem o sistema urinário. Então já sabem, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula? Roda a vinheta! O sistema urinário consiste em 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Após os rins filtrarem o plasma sanguíneo, eles devolvem a maior parte da água e dos solutos à corrente sanguínea. A água e os solutos restantes constituem a urina, que passa pelos ureteres e é armazenada na bexiga urinária, até ser eliminada do corpo pela uretra. 3 camadas de tecido conjuntivo circundam cada rim. A camada mais profunda, a cápsula fibrosa, é uma lâmina lisa e transparente de tecido conjuntivo denso, não modelado, que é contínuo com o revestimento externo do ureter. Ela serve como uma barreira contra traumatismos e ajuda a manter a forma do rim. A camada intermediária, a cápsula adiposa, é uma massa de tecido adiposo que circunda a cápsula fibrosa. Ela também protege o rim de traumas e ancora firmemente na sua posição na cavidade abdominal. A cápsula adiposa, também conhecida como gordura perirenal, circunda os rins e seus vasos, estendendo-se até suas cavidades centrais, os seios renais. Os rins, as glândulas suprarrenais e a gordura que os circunda estão encerrados por uma camada membranácea condensada de face renal, que continua medialmente e envolve os vasos renais, fundindo-se com as bainhas vasculares desses últimos. Na margem medial côncava do rim há uma fenda vertical, o hilo renal. O hilo renal conduz a um espaço no rim e ao seio renal. As estruturas que servem aos rins, como os vasos, nervos e estruturas que drenam urina do rim, entram e saem do seio renal, através do hilo renal. O hilo renal esquerdo situa-se perto do plano transpilórico, a cerca de 5 centímetros do plano mediano. A margem lateral de cada rim é convexa e a margem medial é côncava, onde são localizados o seio renal e a pelve renal. A margem medial, entalhada, confere ao rim uma aparência semelhante à de um grão de feijão. A pelve renal recebe 2 ou 3 cálices maiores, e cada um deles é formado por 2 ou 3 cálices menores. Cada cálice menor é entalhado por uma papila renal, o ápice da pirâmide renal, de onde a urina é excretada. Nas pessoas vivas, a pelve renal e seus cálices geralmente estão colapsados, no caso aí vazio. As pirâmides e o córtex associado formam os lobos renais. Os lobos são bem visíveis na face externa dos rins nos fetos, e os sinais dos lobos podem persistir por algum tempo após o nascimento. Superiormente, os rins estão associados ao diafragma, que os separa das cavidades pleurais e do 12º par de costelas. Inferiormente, as faces posteriores do rim têm relação com os músculos psoas maior medialmente e o quadrado do lombo, o nervo e os vasos subcostais, e os nervos írio hipogástrico e írio inguinal descem diagonalmente através das faces posteriores dos rins. Normalmente, cada artéria renal divide-se perto do hilo renal em 5 artérias segmentares, que são artérias terminais. As artérias segmentares são distribuídas para os segmentos renais da seguinte forma: o segmento superior, que é apical, é irrigado pela artéria do segmento superior. Os segmentos antero-superior e antero-inferior são supridos pela artéria do segmento anterior superior e do segmento anterior inferior. E o segmento inferior é irrigado pela artéria do segmento inferior. Essas artérias originam-se do ramo anterior da artéria renal. A artéria segmentar posterior, que se origina da continuação do ramo posterior da artéria renal, irriga o segmento posterior do rim. Os ureteres são ductos musculares de 25 a 30 cm de comprimento, com lúmenes estreitos que conduzem a urina dos rins para a bexiga. Segue inferiormente dos ápices das pelves renais nos hilos renais, passando sobre a margem da pelve na bifurcação das artérias ilíacas comum. A seguir, eles passam ao longo da parede lateral da pelve e entram na bexiga urinária. Os ureteres normalmente apresentam constrições relativas em 3 locais: na junção dos ureteres e pelve renais, onde os ureteres cruzam a margem da abertura superior da pelve, e durante a passagem através da parede da bexiga urinária. Essas áreas de constrição são possíveis locais de obstrução por cálculos ureterais. A uretra masculina tem 4 partes. 2 delas são as partes intramural e prostática. O comprimento e o calibre da parte intramural varia quando a bexiga urinária está se enchendo ou esvaziando. A parte prostática da uretra é distinguida tanto pelo entorno quanto pelas estruturas que se abrem nela. É circundado pela próstata, o lobo anterior muscular, que inclui a extensão superior deprimida do músculo esfíncter externo da uretra anterior, e pelos lobos glandulares posteriormente.
Os ductos prostáticos abrem-se nos seios prostáticos, de cada lado da crista uretral. O triclo vestigial é uma abertura relativamente grande, no centro do colículo seminal, ladeado pelas pequenas aberturas dos ductos ejaculatórios. O sistema genital e urinário funde-se na parte prostática da uretra. Já a uretra feminina segue paralela à vagina. Está firmemente fixada à parede anterior da vagina, deprimindo-a nas partes central e distal. Como não é compartilhada com o sistema genital, não há necessidade de um músculo esfíncter interno da uretra no colo da bexiga feminina. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam, deixe seu like e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!